já passa de 6.000 o número de casos confirmados de coronavírus em todo o mundo. Aqui no estado, um caso suspeito em São Leopoldo já foi descartado por se tratar da gripe H1N1. Pelo menos outras 2 cidades estão em alerta sobre possíveis casos: 2 Irmãos e Novo Hamburgo. Especialistas da Organização Mundial da Saúde devem se reunir amanhã na Suíça para determinar se devem declarar ou não uma emergência sanitária global por conta do novo coronavírus. Bom, e sobre este assunto nós vamos conversar agora com o secretário municipal de saúde de São Leopoldo, Ricardo Charão. Boa noite, secretário. Seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar novamente aqui com vocês. Bom, vamos começar primeiro com a suspeita, né, deste novo caso de coronavírus em São Leopoldo. Teve então o diagnóstico descartado. A prefeitura então informou por meio de nota que ele tem a gripe H1N1. O homem permanece em atendimento na UPA Charlau. Como a secretaria, como vocês chegaram a essa conclusão? Que meios foram utilizados, até para as pessoas saberem, por se tratar de uma novidade, pelo menos para os leigos, né? Se hoje a gente já tem condições de identificar o vírus e ter os primeiros tratamentos, caso seja identificado, se a gente tem como agir com as primeiras ações. Isso, o protocolo do Ministério da Saúde adotado por nós em São Leopoldo, ele estabelece que ao receber o caso de suspeita, né, preencher os requisitos para um caso de suspeita de coronavírus, ele deve ficar em isolamento, foi o que nós fizemos, e você imediatamente faz coleta de material para exame laboratorial. Essa coleta de material é fluido oral, né? Que então uma amostra é encaminhada para o Laboratório Central do Estado, que é feito aqui em Porto Alegre, onde você vai testar para H1N1, para outras gripes, né? E uma outra amostra, que essa vai para a Fiocruz, no Rio de Janeiro, que vai testar para o coronavírus, porque no Brasil hoje o exame para detecção do corona é só na Fiocruz. Só na Fiocruz? Só na Fiocruz. Então, assim, a nossa amostra que foi para o LACEN, ela hoje, próximo do meio-dia, saiu o resultado. Sim. Esse é o resultado confirmado para HN1. O tempo desse resultado foi, por exemplo, para que vocês tivessem o resultado? Nós encaminhamos ontem pela manhã. Então, levou 24 horas é possível ter o resultado? Isso, para o HN1, né? Então, de imediato, nós já entramos com a conduta apropriada para o tratamento do HN1, que é o tratamento com Tamiflu. Sim. Então, o paciente recebeu, assim como os contatos dele, e já receberam alta, aguardam em casa agora. Tecnicamente, a gente não descarta o coronavírus, né? Ainda como o caso suspeito veio da China, ainda a gente vai fazer o protocolo, mesmo sabendo que a possibilidade é de 1,5% apenas de co-infecção, mas vai ser testado de qualquer maneira. Perfeito. Eu vou pedir para o pessoal colocar na tela, para vocês verem aí em casa. Vocês podem ver que os pontos vermelhos indicam onde estão concentrados o maior número de casos de coronavírus. A gente pode ver aqui a parte ali da Ásia junto à China, né, o foco inicial, depois espalhando para outras regiões da Ásia e do Sudeste Asiático, mas dá para ver, por exemplo, pequenos pontos já no Canadá, Estados Unidos, ali no Oriente Médio, nos Emirados Árabes, também em alguns pontos na Europa, a gente pode ver ali. Mas o que chama atenção, como a gente estava conversando anteriormente, essa primeira suspeita em São Leopoldo. Ainda temos em Novo Hamburgo e me fugiu agora outra cidade, Dois Irmãos, né? Estamos monitorando, né, a situação aqui no Rio Grande do Sul, mas a gente pode ver que na China a potência desse vírus é muito grande, já se espalhando para diversas outras regiões. A gente sabe que a China é gigante, né? É um país gigante, e já em outros continentes, né? Para a gente poder entender, havia um segundo caso suspeito no município, né? Não, deixa eu voltar umas casinhas, desculpa, secretário. Primeiro, para a gente entender, qual a diferença de sintomas entre as pessoas que poderiam estar infectadas com o coronavírus e as variantes da gripe, por exemplo? Pode haver uma confusão num primeiro momento? Pode, tanto que houve a confusão em São Leopoldo, né? Não é confusão, tu tem um conjunto de patologias diferentes que têm sinais e sintomas muito semelhantes, né? No caso do Brasil agora se adotou o seguinte protocolo, está valendo. O que é um caso suspeito de coronavírus, né? Pessoa ter vindo da China nos últimos 14 dias, apresentar febre e
ou tosse ou dor e dificuldade de respirar, ou então ter contato próximo com uma pessoa vinda da China nos últimos 14 dias e apresentar esses mesmos sintomas. Na verdade, dificuldade e dor ao respirar, tosse e febre podem ser sintomas de um sem fim de doenças diferentes, né? Então, na verdade, o que se faz é ir por eliminação, né? E essas pequenas confusões, vamos dizer assim, na conduta, às vezes elas acabam acontecendo, então. Sim. O que chama atenção, e a gente conversava fora do ar, aqui com o secretário Ricardo Charão, que, por exemplo, aqui no Vale do Sino, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Dois Irmãos, é uma zona que hoje tem uma relação direta com a China a partir do comércio do setor coreano calçadista, né? Isso. Então, são pessoas que podem ter vindo da China, estavam realizando negócios e podem infectar uma terceira pessoa. E nós temos muita gente morando e trabalhando na China, né? Como o setor coreano calçadista no Vale dos Sinos ele perdeu muito espaço econômico, uma mão de obra qualificada foi para a China e ele justamente, um grande contingente deles retornou agora em função do feriado prolongado do Ano Novo Lunar. Sim, né? Perfeito. Bom, agora sim, havia um segundo caso no município. Isso. Segundo a prefeitura, esse cidadão teve contato com o homem do primeiro caso. Como é que está a situação dele? Leva a crer que também é H1N1? Isso não. Como tivemos uma confirmação do, vamos dizer assim, do suspeito fonte, né, para H1N1, de imediato nós já entramos com a conduta de tratamento também para H1N1, para Tamiflu. Hoje pela manhã ele já estava bem também, havia passado estado febril, sem dor, né? Mas de qualquer maneira nós seguimos monitorando os casos aí por 5 dias, porque no caso do H1N1 e do uso de Tamiflu, a conduta é a mesma, isolamento por 5 dias, né? E nós da Secretaria vamos monitorando diariamente. Secretário, a partir de agora, qual o trabalho da Secretaria junto à população, especialmente porque a gente vive num período, você sabe aí, de fake news, e o pessoal adora espalhar um boato pelas redes sociais. O que pode atrapalhar no serviço da Secretaria? As pessoas podem colaborar já de início, não espalhando notícias sem fonte real ou fake news. Até mesmo piada, tem gente que manda piada e as pessoas confundem. Não, acho que esse tema ele é fundamental hoje, né? A gente tem um volume absurdo de informação que circula nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, né? Na internet de forma geral. Grande parte desse volume absurdo de informações ele não tem fundamento nenhum, muita coisa é mentira. Então, o que agora a gente continua em alerta, porque nós temos outros casos suspeitos na região, né? Temos H1N1 no município, então, né, o que exige atenção de nossa parte também. Estamos monitorando os casos e agora preparando o material para circular nos meios digitais, informando a população a respeito e orientando a população a sempre procurar a informação em meios creditados. Buscar onde está a fonte daquela informação que ela encontrou, por exemplo, num grupo de WhatsApp ou no Facebook. Bom, secretário, é bom a gente já passar algumas orientações, porque o senhor lembrou muito bem. A gente está com alerta do coronavírus, mas a gente continua com alerta, por exemplo, aqui eu estou lembrando da dengue, né, que ainda é uma situação muito forte no Brasil, uma situação perigosa. H1N1 também é uma gripe muito forte. E é bom lembrar que procedimentos de higiene básicos continuam funcionando para todas essas enfermidades, né? Para todas. Eu diria que aqui na região metropolitana de Porto Alegre nós temos uma questão gravíssima que é a presença do Aedes aegypti, a possibilidade de dengue, zika e chikungunya, né? Nós temos muitos casos aqui na nossa região e eu ainda citaria o alastramento da febre amarela no Brasil, né? Onde, inclusive, a partir do ano de 2020 agora, nós temos uma vacinação universalizada para a febre amarela no Brasil, não só para as regiões endêmicas e com uma segunda dose para as crianças até os 4 anos de idade. Perfeito. Então, acho que essas duas, o Aedes, né, e a febre amarela hoje merecem muito da nossa atenção e aí a participação da população, né, ela é fundamental para que a gente possa enfrentar esses problemas de saúde pública. Vamos buscar a imunização quando é disponível, né, no caso da febre amarela, né, os procedimentos básicos de higiene que a gente já sabe sobre a dengue, né, evitar acumular água em potes.
Lavar as mãos, higienizar as mãos, no caso da gripe H1N1. Isso. E, claro, todos os procedimentos, cada um para cada caso, mas o coronavírus também passa por esses processos de higiene, enfim, e cuidado com a saúde, né? Pelos mesmos, cuidado com a saúde, lembrando a todos e todas que já estamos entrando em fevereiro, né? Verdade. E daqui a alguns dias, ali em abril, a gente já começa de novo a vacinação para influenza no Brasil, né? Para gripe, então, em questão de 2 meses, tem uma nova campanha em andamento. Bom, para encerrar, secretário, o Ministério da Saúde já deu alguma informação sobre os brasileiros que estão na China e também sobre a origem do vírus. Isso. Já temos mais informações a respeito? Não, acho que as informações elas estão mudando a cada dia, né? Tanto que se tu pegares na segunda-feira, o caso que na terça-feira se tornou suspeito em São Leopoldo, na segunda-feira ele não era, porque até segunda-feira seria suspeito pessoa oriunda da China apenas da província de Hubei. Na terça-feira, em função da dimensão do problema na China, os casos de oriundo de qualquer território da China passou a ser suspeito, né? Mas acho que as organizações sanitárias mundiais, como a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, estão muito alertas e trabalhando junto com os problemas, porque de fato, com a mobilidade humana que a gente tem no planeta hoje, em questão, esse cidadão de São Leopoldo, por exemplo, ele estava na China na quinta-feira, na sexta-feira ele estava em São Leopoldo, né? Verdade. Então, assim, alguns patógenos têm um tempo de incubação que é mais longo que isso, e no caso do coronavírus, ele tem um agravante para os sistemas de controle sanitário, porque antes de manifestar sintoma, o vetor, o portador, ele já é um transmissor. Né? Então, uma pessoa pode muito bem passar por uma barreira sanitária, não vai se detectar porque ela não tem sintoma nenhum, mas já está transmitindo a doença. Bom, para finalizar agora, a população não só de São Leopoldo, mas quem quiser monitorar o caso para ter mais informações, a Secretaria está realizando informativos, boletins, através de que canais? Isso, eu oriento a população que busque sempre os meios creditados para a informação. Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Saúde, Centro Estadual de Vigilância em Saúde, se eu não me engano, abriu uma linha direta de comunicação agora e resposta para a população. A própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, né? Todas essas agências aí de controle epidemiológico, elas estão com canais diretos para tirar dúvidas da população e orientar. Perfeito, muito obrigado. Secretário de Saúde de São Leopoldo, Ricardo Charão, muito obrigado mais uma vez por atender o nosso convite e trazer essa informação importante para acalmar a população e poder trazer informação correta e as pessoas poderem se prevenir da melhor forma. Seja sempre bem-vindo, secretário. Obrigado pelo espaço. Até a próxima. Até a próxima.